Olá, queridos, a graça e a paz, aqui Janes Cleibessa falando. Você sabia que a grande tribulação não irá iniciar literalmente após o arrebatamento da igreja? Segura aí que a gente vai falar sobre isso hoje. Antes, se inscreva no nosso canal, tá bom? É bem rapidinho, é mais rápido do que você descascar uma banana. Compartilha aí com os seus amigos, porque esse assunto eu tenho certeza que vai trazer esclarecimento para a sua vida, amém? Queridos, essa falácia que as pessoas costumam utilizar, que após o arrebatamento, meio que imediatamente, como que isso fosse uma regra, de que se acontecer o arrebatamento, hoje, amanhã, obrigatoriamente já inicia a grande tribulação. Vamos ler aqui um texto, acompanha comigo aí. Daniel 9:27 diz assim, ó: "E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação." Vamos ficar só nessa parte inicial do versículo. Diz o seguinte: ele firmará firme aliança com muitos por uma semana. Se você já assistiu os nossos vídeos anteriores, eu já expliquei o significado das 70 semanas de Daniel e quantos anos significa essa uma semana, tá? Então ele fará firme aliança com uma semana. A interpretação aí, uma semana, é uma semana de anos. Então, isso caracteriza 7 anos. Essa uma semana é 7 anos. Ele fará então aliança com muitos, com muitas nações, com a nação de Israel por 7 anos. Esses 7 anos, você observa no texto que está falando que ele vai quebrar essa aliança no meio. Então será 3 anos e meio de falsa paz, que na interpretação literal nós chamamos isso aí de o princípio das dores. Nós chamamos isso aí, ou então nós caracterizamos aí a fase inicial da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio. E logo após ele se revela aí quando inteira esse intervalo, né? E os próximos que virão, os próximos 3 anos e meio, será onde ele se revela e as coisas começam a ficar piores. Por que nós falamos que essa fase inicial é o princípio das dores? Porque a grande tribulação ela vai funcionar como uma espécie de um ferro, né? Você liga o ferro e de imediato ele não começa a esquentar. Ele vai esquentando gradativamente. Na fase inicial da grande tribulação ali, que é a abertura dos selos, isso aí é o princípio das dores. Começa ali meio que uma tribulação de leve, alguns acontecimentos de leve. Só que quando finaliza ali os selos, que vai para as trombetas, as coisas começam a esquentar. O ferro que você colocou na tomada começa a ficar mais quente. Aí quando finaliza as 7 trombetas, inicia as 7 taças. Aí o ferro chega numa temperatura que é quase que insuportável, né? Então essa uma semana são os 7 anos da grande tribulação. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Nesse percurso aí vai aparecer os 144 mil, que nós chamamos isso aí de eventos intermediários. Aparece aí os 144 mil, aparece aí as 2 testemunhas, vários acontecimentos aí, nós vamos falar de forma mais detalhada mais na frente. Então, essa aliança de uma semana são os 7 anos da grande tribulação. Esse versículo, na verdade, está declarando, então, que a grande tribulação, ela só inicia quando o anticristo assina esse acordo. A grande tribulação, ela só inicia quando o anticristo faz essa aliança. O que determina o início da grande tribulação é o anticristo fazer essa aliança com muitos. Então, não necessariamente eu posso falar que o arrebatamento, a grande tribulação, vai iniciar realmente, literalmente, após o arrebatamento. Se acontecer o arrebatamento hoje, quase que provavelmente, nós podemos afirmar que amanhã não vai iniciar de imediato a grande tribulação.
que pode ser que haja um intervalo até que o anticristo se manifeste e faça essa aliança. Algo que nós precisamos também colocar aqui como detalhe é que nesse intervalo, muito provavelmente, não estou aqui batendo o martelo, mas muito provavelmente nesse intervalo do arrebatamento ao início da grande tribulação, pode ser que ocorra aí nesse intervalo aquela famosa guerra de Gog e Magog, que muitas pessoas, afirmam, muitos estudiosos da escatologia afirmam que essa guerra vai acontecer lá no final. Vai ter o reino milenar, no final do reino milenar, a guerra de Gog e Magog, que é a última rebelião de Satanás contra o reinado de Cristo. E aí fogo vai descer do céu, todos serão lançados no lago de fogo, e aí chega a consumação de todas as coisas, que é o estado eterno. Aí é quando realmente acaba, tudo é consumado, e a Bíblia fala que esse é o tabernáculo junto com os homens, e eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, ali é a fase final, Então essa guerra de Gog e Magog, que vai acontecer no final do reino milenar, ela tem características sim da guerra de Gog e Magog, mas muito provavelmente essa guerra de Gog e Magog acontecerá no final, ali no arrebatamento e a grande tribulação. Esse intervalo que há entre o arrebatamento e a grande tribulação, muito provavelmente será aí a guerra de Gog e Magog. Então, você que prega, eu que prego, nós que temos o entendimento da escatologia, nós precisamos ter um entendimento que não podemos afirmar, porque não tem base bíblica para defender essa afirmação, não podemos afirmar que a grande tribulação iniciará literalmente, obrigatoriamente após o arrebatamento da igreja. Não é isso que o texto bíblico fala. O que o texto bíblico fala é que a grande tribulação só começa quando o anticristo assina esse acordo.